é o principal pecado, é a fonte de todos os outros pecados. Quando nós vamos analisar a história dos reis, e não apenas dos reis, de vários líderes que se levantaram, que o próprio Deus levantou na história de Israel, nós vemos que todos eles passaram por esse processo. A Bíblia fala que Deus chamou Saul, um homem simples, ali de uma tribo pequena. Ele mesmo falou: quem sou eu para ser rei sobre Israel? Ele até se escondeu quando foi para ser apresentado como rei. A Bíblia fala que ele se escondeu, porque quem sou eu para ser rei? E aí, quando ele experimentou do reinado, da glória, do poder, dos elogios, dos tapinhas nas costas, o que aconteceu? Orgulho. E ele começou a se achar no tal. Samuel disse: espere, que eu vou chegar e vou fazer o sacrifício. Mas ele era o rei. Eu sou o rei de Israel, vou ficar esperando? Eu não. Eu sou o rei, eu posso fazer qualquer coisa. Eu mesmo vou fazer o sacrifício. O quê? Orgulho, soberba. Toda vez que o ser humano ele começa a achar que é alguma coisa, tem alguma coisa errada. Eu sempre digo isso, porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais o ser humano se aproxima de Deus, mais ele enxerga o quê? Sua pequenez. Aleluia. Então, quando nós começamos a achar que somos alguma coisa, estamos caminhando para o afastamento de Deus. E aí Deus levantou outro homem, outro rei, um rei segundo o seu coração. Agora sim eu achei um rei segundo o meu coração. Olha que coisa linda. Um rei segundo o coração de Deus, um homem humilde, um homem de coração sincero, um salmista que louvava, que cantava, que o louvor dele expulsava demônios. Um homem reto, um homem íntegro, um homem santo diante de Deus, um homem elogiado pelo próprio Senhor. E aí, depois de um grande processo, esse homem chega ao reinado. E aí ele também experimenta da glória. Ele também experimenta das pessoas ali, o elogiando, o bajulando. Você é o rei, cantando, né? Você matou 10.000. Você é o cara. Você é o guerreiro de Israel. Você é o ungido do Senhor. Você é o escolhido. Você é o chamado. Deus te chamou. E aí o que acontece? Orgulho. Mas Davi sim, ele começou a se achar alguma coisa. Eu sou o rei de Israel. Eu posso ter qualquer mulher. Aquilo que os meus olhos veem, aquilo que o meu coração deseja, eu posso ter, porque eu sou o rei. Vai lá, busca ela para mim, porque o meu corpo quer ela. E aí ele começa o quê? A pecar contra o Senhor. E aí ele comete adultério. Se não bastasse o adultério, ele manda matar um homem inocente. Eu sou o rei. Eu falo e acontece. Eu mando matar. E mandou tirar a vida de um homem inocente. Agora pensa, quando eu fico arrepiada e muito temerosa, porque se Davi, um homem segundo o coração de Deus, um adorador, caiu por causa do orgulho, da soberba, quanto mais nós. E aí nós vamos passeando
tanto pela história dos reis. E poucos, muito poucos, não têm o seu pecado de orgulho exposto na história. Salomão, o filho de Davi, quando ele começou a reinar, jovem, e Deus falou: Salomão, pede o que queres e eu te darei. E aí ele pede o quê? Sabedoria. Senhor, quem sou eu para governar esse tão grande povo? Eu preciso do Senhor. Me dê sabedoria. Me ajude a governar esse povo. E Deus se agrada da oração de Salomão. Deus se agrada dessa humildade de Salomão, de reconhecer que ele não era capaz, e de buscar ajuda em Deus, e de reconhecer que só Deus seria capaz de dar a sabedoria que ele precisava. E aí o que Deus faz? Deus dá sabedoria, e além da sabedoria, Deus dá honra, Deus dá riqueza, Deus dá prosperidade, Deus dá tudo que Salomão precisa. E aquilo que ele não precisa, Deus dá tudo para Salomão. A Bíblia diz que não houve antes dele, nem haverá um homem como Salomão em sabedoria e poder. Salomão viveu uma vida tão extraordinária que os copos que ele bebia, os talheres dele eram de ouro. A Bíblia fala que na época de Salomão, Israel era tão próspero que prata era como pedras. Pedras, imagina essas pedras de calçamento aí. As pessoas caminhavam, não tinha valor a prata, de tão próspero que era o reinado de Salomão. Deus deu tudo que ele precisava. E aí a Bíblia fala que nos seus últimos dias, na sua velhice, isso que é perigoso, na sua velhice, não foi no começo, foi no final. Na sua velhice, as suas esposas lhe corromperam o coração, e Salomão adorou outros deuses, e não apenas adorou outros deuses, olha que coisa séria, não apenas adorou outros deuses, como foi Salomão o responsável por trazer o culto aos demônios na cidade de Jerusalém. Foi Salomão que construiu os altares para outros deuses. Foi Salomão que construiu um altar para Baal. Foi Salomão que construiu um altar para Moloque, o Deus onde é sacrificado crianças, Deus, entre aspas, demônios. Salomão instituiu o culto a outros deuses por causa das suas esposas estrangeiras, porque Salomão achou que ele era alguma coisa, porque na lei do Senhor estava escrito que não era para se casar com mulheres estrangeiras, na lei que Deus deu a seu servo Moisés, que não era para eles se unirem a mulheres estrangeiras. Mas Salomão desobedeceu a Deus e fez aquilo que a lei dizia para não fazer, porque ele achava que ele era mais do que a lei, porque ele achava que ele podia casar, os outros não, mas ele podia, porque ele era o rei. E por causa disso ele foi corrompido. E eu ouso a dizer que Salomão não está no céu, porque a Bíblia não relata. A Bíblia relata o arrependimento de Davi, mas nenhum texto da Bíblia relata o arrependimento de Salomão. Pelo contrário, a Bíblia fala que foi na velhice que ele foi corrompido. Ganhou tudo, como diz a palavra do Senhor. Ganhou tudo, ganhou o mundo inteiro, mas perdeu a sua alma por causa do orgulho. O orgulho é uma lepra, como nasceu na testa do rei Josias. O orgulho é uma lepra que nos consome, consome a nossa casa, consome o nosso ministério, consome o nosso chamado,
O orgulho é uma lepra que derrota o homem. Não é o diabo que derrota os crentes, porque o diabo não pode tocar no crente. Quem derrota o crente é o pecado, é o orgulho, é a soberba que derrota o cristão. Segundo Crônicas, capítulo 16, versículo 7. Segundo Crônicas 16, versículo 7. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Versículo 12. Versículo 12. E caiu Asa doente de seus pés. No ano 39º do seu reinado, grande por extremo era a sua enfermidade. E contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. Asa começou muito bem. Também era um excelente rei de Judá. E fez aquilo que era reto diante do Senhor. Mas também no final do seu reinado, Asa, ao invés de buscar ajuda ao Senhor, a Bíblia fala que no começo, quando o exército se posicionou contra Judá, a Bíblia fala que Asa buscou ao Senhor e o Senhor o livrou com grande livramento daquele exército. Aleluia. E eles louvaram a Deus. Mas aí no final, quando o exército veio contra ele novamente, ao invés de buscar ao Senhor, ele começou a agir por conta própria. Ele fez aliança com o rei da Síria, mandou presentes para o rei da Síria, para fazer uma aliança com o ímpio, aliança com o estrangeiro, porque ele quis agir por sua própria conta, do seu próprio jeito, porque ele era o rei. E aí a Bíblia fala que ele ficou doente, porque Deus permite que as adversidades venham, sabe por quê? Para matar a nossa carne, para matar o nosso orgulho, para matar a soberba do nosso coração. Porque é nas adversidades que nós nos humilhamos. Quem é que se humilha quando está tudo bem? Quem é que se humilha quando tudo vai bem? Nós nos humilhamos, choramos, pranteamos, dizemos a Deus que não somos nada, pedimos socorro a Deus, é quando as coisas vão mal. E aí Deus enviou uma enfermidade, mas ainda na sua enfermidade ele não se humilhou. Ele falou: o quê? Eu tenho dinheiro, eu vou mandar chamar os médicos. Chama os médicos, os melhores, traga aqui, porque eu estou doente. E mesmo na sua enfermidade, ele não buscou ao Senhor. Joás, quem conhece a história de Joás? A história de Joás é fantástica. Joás começou a reinar em Judá com 7 anos de idade. O rei mais novo que se assentou no trono foi Joás. 7 anos de idade. Ele era conduzido por um sacerdote do Senhor chamado Joiada. Era Joiada que instruía Joás. Foi o sacerdote que arrumou uma esposa para ele, que colocou ele no trono, que guiava ele, que tomava as decisões por ele, que assinava o que tinha que assinar. Era o sacerdote, porque ele era uma criança. E aí a Bíblia vai dizer que durante toda a vida do sacerdote Joiada, Joás fez aquilo que era reto diante do Senhor. Mas depois que o sacerdote Joiada morreu, olha o que aconteceu. Segundo Crônicas 24:17.
Depois que o sacerdote Joiada morreu, porque o sacerdote já era o Senhor, Joás começou a reinar com 7 anos. Então ele continuou jovem, mas o sacerdote morreu. E aí depois que o sacerdote morreu, olha o que aconteceu. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram-se perante o rei. Ou seja, se prostraram, né? Honraram. Ele é o rei, bajularam, vieram os príncipes para bajular o rei. E aí o que a Bíblia fala? Que o rei deu o quê? Ouvidos. O rei os ouviu aquela bajulação, recebeu aquela adoração. Eles se prostraram diante do rei. E o rei deu ouvidos, recebeu no seu coração aquela adoração. O orgulho entrou no coração dele. E aí sabe o que ele fez? A Bíblia fala no decorrer da história que ele matou o filho do sacerdote Joiada. Joiada morreu, o filho dele se tornou sacerdote. Quando ele começou a dar ouvidos, quando ele começou a pecar, que o orgulho entrou no coração, Deus levantou o filho do sacerdote para falar com ele, para adverti-lo. Mas aí o que ele fez? Ao invés de receber a repreensão, ao invés de receber a advertência, mandou matar o filho do sacerdote Joiada. Olha o que o orgulho causa na vida do ser humano. Para encerrar, 2 Crônicas 32, versículo 24. Essas são as histórias mais, digamos que mais cabulosas. Mas todos eles passaram por esse processo do orgulho. 2 Crônicas 32, versículo 24. Já começa assim, não sei como está escrito, mas na minha Bíblia está escrito assim: o orgulho Segundo Crônicas 32. Orgulho de Ezequias. Está escrito na minha Bíblia. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Versículo 26. Não obstante, Ezequias se humilhou por causa do orgulho do seu coração. Tanto ele como os habitantes de Jerusalém, de modo que a ira do Senhor não veio sobre ele nos dias de Ezequias. Ezequias, ao contrário de Joás, ele recebeu a repreensão do Senhor. E ele se humilhou. Se humilhou. Você conhece a história do rei Ezequias. Ele se humilhou e Deus não trouxe o mal que haveria de trazer, porque ele se humilhou. Oh, meu Deus! Ele se humilhou. Todos nós estamos sujeitos a este mal, a esta lepra, a este pecado. Porque a Bíblia fala que o inimigo ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E como é que ele traga o crente? Não é ceifando-lhe a vida, mas é colocando a lepra no coração do homem. E o orgulho, presta atenção nisso. O orgulho ele tem 2 caminhos. Eu já falei sobre isso aqui. Tem aquele caminho
como esse caminho dos reis de Israel, que eles começam a deixar a vaidade entrar, eles começam a se achar, começam a se achar que é alguma coisa, e aí começa a pecar contra Deus. Mas o orgulho também tem um caminho, que é o caminho daquele escondido. Esse é o pior. Esse é o pior, que é o orgulho escondido. O orgulho escondido é aquele que a pessoa, ela começa a se achar nada. Onde ela chega, ela acha que ela é a pior de todas. Acha que ela é a menor de todas. Quando Saul, ele foi se levantado como rei, a Bíblia fala que ele escondeu. Por que ele escondeu? Era humildade? Não, já era orgulho. Porque ele já era orgulhoso. Porque ele se achava em nada. Ele se achava em ninguém. Isso era orgulho. Tem gente que tem dificuldade de perdoar. Sabe por quê? Orgulho. Quem não perdoa é orgulhoso. Ah, mas eu não merecia. Fez isso, me humilhou, me maltratou, me machucou, me ofendeu, me xingou, e eu vou perdoar? Eu não. Sabe qual é o nome disso? Orgulho. Orgulho, porque eu me acho alguma coisa. Ah, não pode me ofender, não pode me maltratar, não pode. E Jesus pode? Cuspir em Jesus pode? Botar uma coroa de espinho na cabeça de Jesus pode? Xingar Jesus pode? E aí, a gente acha que é alguma coisa. Acha que é melhor que Jesus. A gente se acha melhor que Jesus. Tem gente que tem uma preocupação exagerada com a reputação. E o que vão pensar de mim? Mas eu não vou fazer isso não, eu não vou falar não, o que vão pensar de mim? Sabe o que é isso? Orgulho. Mais preocupado com a própria imagem do que com a imagem de Jesus, com a imagem de Deus. Isso é orgulho. O orgulho, ele vem disfarçado de várias maneiras. Várias maneiras. É orgulho. Sabe aquela pessoa? Disfarçado de humildade. O pior deles é a falsa humildade. Aquela pessoa que ela anda assim de cabeça baixa. Ela vem aqui, ela já começa assim: eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém, não. Olha pra mim que eu não sou ninguém. Sabe o que é isso? Orgulho. Porque quando eu sei que eu não sou ninguém, eu não preciso falar pra ninguém. Não preciso. Não preciso, porque eu já sei. Aquilo que eu sei que eu sou, eu sei que eu sou. Eu não preciso falar. Se eu preciso provar o tempo todo que eu não sou ninguém, é porque de fato eu acho que eu sou alguma coisa. Orgulho. Orgulho é uma lepra. É uma lepra que nos rodeia o tempo todo. Tem pessoas que às vezes na igreja é uma coisa e em casa é outra pessoa. Na igreja sorri, na igreja canta, na igreja brinca, na igreja dá glória a Deus. Em casa é outra pessoa. Sabe o que é isso? Orgulho. Porque vende uma imagem daquilo que não é. Porque se preocupa com os seus status, com a sua aparência. Não, eu sou obreiro,
Eu não posso, na igreja eu não posso fazer isso, eu não posso falar desse jeito, não pode ver, não, eu tratando meus filhos desse jeito, não, na igreja não, porque senão, o que o pastor e a pastora vai pensar de mim? É orgulho. Porque Jesus está vendo, né? Porque se preocupa mais com o que os outros vão pensar do que com o próprio Deus pensa. Tem gente que tem dificuldade de pedir ajuda. Às vezes está passando por um perrengue. Não fala nada para ninguém. Aí ainda usa a palavra. Mas eu confio em Deus. Deus vai suprir. Mas não sei o quê. Mas não fala. Não pede ajuda. Sabe o que é isso? Orgulho. O que vão pensar de mim? Vai falar que eu não tenho fé. Vai falar que eu estou na igreja há tanto tempo e estou passando por isso. Vai falar que eu estou na igreja não sei o que, não sei o que. Eu já sou obreiro, eu sou líder da CIME. E estou passando por essa dificuldade. Eu não vou falar isso para ninguém. Quiser, pode estar amarrado em nome de Jesus. Orgulho. Nós precisamos estar atentos a este pecado que tão de perto nos rodeia, para que o Senhor venha guardar o nosso coração, para que não venhamos a cair nas armadilhas do diabo, porque este é a raiz de todos os outros pecados. É o orgulho. É o orgulho. Às vezes, um casamento é destruído. Por quê? Orgulho. Eu não vou pedir perdão. Se ele quiser, ele que pede. Eu não fiz nada. Eu não vou pedir desculpa. Eu não fiz nada. Conselho? Eu vou pedir conselho para pastor, pastora? Eu? E eles vão falar o quê? Eu não vou pedir conselho para ninguém, não. Vou orar. Vou orar que Deus resolve. Às vezes, até a nossa santidade é orgulho. Porque tem gente que se acha mais que os outros. Eu oro mais. Eu oro, não oro de joelho. Eu oro às madrugadas. Deus fala comigo. Tem gente que fala bem assim, eu acho tão estranho. Eu sou assim com Jesus. Eu falo, meu Senhor, glória a Deus. Porque eu é uma dificuldade. Tem uma hora que eu ralo para ouvir a voz de Deus. É orar, jejuar, pedir, clamar, chorar. Parece que o céu está de bronze. Parece que Deus não fala mais. E tem gente que é assim, ó, dá até inveja. Né? Eita Jesus! Um dia eu chego lá. Orgulho. O orgulho ele é disfarçado de muitas coisas. Muitas maneiras. Nem percebe. Fica escondido. Você sabe por que eu estou falando isso com tanta propriedade sobre esse assunto? Sabe por quê? Porque eu sou tendenciosa a ser orgulhosa. A maioria de nós. Um dia, Deus, você sabe o que nos salva? É a graça. É a graça. Quem nos mantém de pé é a graça. Por isso que nós temos que estar sempre pedindo a Deus para sondar nosso coração, ver se há em nós algum caminho mau, porque às vezes a gente nem sabe, a gente não sabe, a gente não percebe. É Deus que sonda, é o Espírito Santo que sonda e é que revela. Um dia a gente foi estudar no seminário, já contei sobre esse seminário algumas vezes. E nós chegamos no seminário, um seminário excelente, um estudo excelente, um estudo muito profundo. Você estuda de 8 da manhã até meio-dia, todos os dias, segunda a sexta, segunda a sábado. E no meu primeiro ano de conversão, eu li a Bíblia toda.
Deus me deu uma graça, Deus me salvou com graça, eu não merecia, mas Ele me salvou com graça. No meu primeiro ano eu me dediquei, eu larguei o emprego, eu entrei pro quarto, e tudo que eu queria era Deus. Minha mãe queria até chamar os médicos, alguma coisa para resolver, que ela achou que eu estava ficando doido, que eu só queria Deus. Eu orava, lia a Bíblia. No primeiro ano eu li a Bíblia todinha. E aí, aprove Deus nos levar para esse seminário, para nos preparar para sermos obreiros. E quando nós chegamos no seminário, eu não tive dificuldade, porque eu já tinha conhecimento, porque eu buscava esse conhecimento. Eu nunca tinha feito curso de teologia, mas eu sempre gostei de ler. Então eu lia a Bíblia, eu lia livros, eu orava, eu buscava direção a Deus, e Deus nos revela na palavra, Ele nos ensina. Então eu não tive dificuldade nenhuma. Eles nos entregaram lá os livros, as apostilas. O interessante desse seminário, o pastor desse seminário veio dos Estados Unidos, então a cultura é dos Estados Unidos, é uma cultura estrangeira. E é interessante que eles te dão primeiro as perguntas para depois te dar as respostas. Lá nos Estados Unidos é assim, nas escolas é assim. Não é igual aqui no Brasil, que primeiro o professor ensina para depois fazer a prova. Lá é o contrário. Primeiro eles te dão as provas, primeiro eles te dão as perguntas para fazer você pensar, para exercitar seu cérebro, para você aprender mais. É uma estratégia excelente. E quando eu recebi a apostila com as perguntas, eu não tive dificuldade. E aí as pessoas começaram a comentar: poxa, você sabe disso, você sabe daquilo, porque geralmente quem chega sabendo nada, as pessoas começam do zero. E aí eu já tinha um caminho andado. E sabe o que isso gerou no meu coração? Orgulho. Começou a receber, elogio, tapinha nas costas. E isso gerou orgulho, eu sei mais que as outras, E aí eu me lembro que no meu... E aí eu via as pessoas, às vezes, fazendo algumas coisas, e eu pensava assim, dentro de mim, escondidinho. É claro, ninguém sabia, né? Mas eu pensava dentro de mim, eu nunca vou passar por isso. Eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou precisar fazer isso. Porque eu já sou, eu já sou boa. E aí um dia, eu me lembro que 3 coisas eu pensei, mas eu nunca vou passar por isso. 3 coisas. E eu passei pelas 3 coisas. Lá no seminário era assim, as pessoas elas iam para lá crente, mas quando chegava lá, elas descobriam que elas não eram crentes. Aí elas iam lá na frente aceitar Jesus de novo. Não sei que mistério era esse, mas acontecia com várias pessoas. E foi uma das coisas que eu falei assim, eu nunca vou lá na frente, porque eu já sou crente. Eu sou assembleiana, batizada no Espírito Santo, do reteté. Eu nunca vou precisar lá na frente. Esse povo aí vai porque você é crente. Um dia nós estávamos no culto, e aquele movimento do Espírito Santo falou lá no meu coração: vai lá na frente, na hora do apelo, vai lá na frente, levanta sua mão. Falei, tá amarrado, eu já sou crente, eu não vou lá não. E o Espírito Santo foi, sabe quando o Espírito ele vai queimando você até você ir lá e fazer aquilo que ele tá. E eu falei, amém, Senhor, eu entendi, o Senhor está quebrando o orgulho. E eu fui lá na frente, levantei a mão, aceitei Jesus de novo, que humilhação. Eu já era crente, batizada no Espírito Santo. E aí quando eu cheguei no outro dia no trabalho, lá você estudava de manhã e trabalhava à tarde, nos setores. E aí, quando eu cheguei lá, as meninas, Ju, que bênção, Você entendeu que você só era religiosa. Eu falei, Deus, tá amarrado em nome de Jesus, eu já sou crente. Eu amei. Mas meu Deus estava querendo quebrar meu orgulho. Eu não precisava ir lá na frente, eu não precisava. Eu já tinha nascido de novo, eu já tinha tido várias experiências com Deus. Mas Deus estava quebrando o meu orgulho. E não parou por aí. Um dia eu fiz um comentário na sala de aula. E aí quando foi no outro dia, de manhã, o Espírito Santo falou assim: você vai pedir perdão em público. 300 pessoas assistindo ali na hora da capela, na hora do intervalo ali pro café. 300 pessoas. Levantei a mão, fui lá na frente, cabeça baixa. Falei, eu preciso falar uma coisa. Me deram o microfone. Aí eu confessei o meu pecado. Eu cheguei aqui e eu me achava melhor do que vocês. E eu estou vindo aqui pedir perdão, porque eu me achei melhor do que vocês. E aí Deus foi quebrando isso.
foi quebrando o meu orgulho. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus que nós temos o Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos revela o nosso pecado, que nos faz confessar o nosso pecado, porque nós somos o quê? Pecadores. João disse, aquele que fala que não tem pecado está mentindo, porque nós somos pecadores e estamos o tempo todo sujeitos a cometer pecados, mas é o Espírito Santo que nos guarda, é Ele que nos faz confessar, é Ele que nos faz pedir perdão, é Ele que nos faz perdoar, é Ele que sonda o nosso coração, que sonda a nossa alma, sonda a nossa mente e faz aquilo que a gente precisa fazer. E o que nós precisamos fazer é dar ouvido à voz do Espírito Santo, para não deixar que o orgulho se torne uma lepra dentro de nós, como aconteceu na vida do rei Uzias, que o orgulho se tornou tão grande no coração dele, que ele adentrou o sacerdócio para fazer queimar incenso diante de Deus, algo que era permitido apenas para os sacerdotes. Para concluir, vamos ler só mais um versículo no Novo Testamento, que eu não posso finalizar sem a fala de Jesus. Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. Vamos ver a receita que Jesus nos dá para vivermos livres do orgulho. Diz assim, do 3 até o 11, até o 10. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Somente até que nós possamos, dia após dia, estar diante do Senhor, nos humilhando diante do Senhor, para que Ele nos mantenha livre do orgulho, livre de nós mesmos, livre da vaidade, livre do pecado, porque só Ele é que pode nos manter a salvo. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.